Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à 13ª aula do nosso curso O Método Científico e a Relação entre as Ciências Naturais e a Religião. Eu sou o Pedro. Eu sou a Sabrina. E hoje, o tema da nossa aula é, como vocês podem ver em instantes, o caráter falseável das hipóteses científicas, a filosofia da ciência de Karl Popper. Bom, essa é a segunda aula em que a gente está trabalhando esse filósofo da ciência, muito influente no século XX e ainda no século XXI. Na aula anterior, vocês viram o problema da indução, então já viram como é que o Popper não gosta nem um pouco de raciocínio indutivo. E hoje, em contrapartida, nós vamos aqui apresentar a outra alternativa do Popper, que é a sua teoria racionalista crítica, como ele gosta de chamar, certo? Bom, então, começando aqui, com a filosofia, uma breve exposição da filosofia da ciência de Popper. Como vocês já viram na aula passada, Popper não gosta nem um pouco do indutivismo. Ele acha que essa história de fulano viu 30 cisnes brancos e aí ele diz que todo cisne é branco é meio baboseira. Então, Popper acha que tem muito problema em você colocar isso, porque é interessante, em um texto dele, das Conjecturas e Refutações, um outro livro dele, ele comenta justamente que na própria história da ciência, essa história de raciocínio indutivo, ela não está muito presente, né? Em contrapartida, Popper ele propõe que antes existe um raciocínio dedutivo na ciência, né? A ciência ela tem um a ciência tem um caráter de uma dedução. Você primeiro pensa as teorias e depois você parte para os experimentos. Isso é muito importante. Ligando com o que a gente fala aqui da história da ciência, né? Nesse próprio livro Conjecturas e Refutações, Popper vai citar o exemplo dos modelos planetários, a trajetória desde Copérnico, Galileu, Kepler, depois Newton, todos esses que se debruçaram sobre essas questões cósmicas, eles não simplesmente ficavam olhando seus telescópios dessa maneira postularam a teoria. Muito contrário, eles antes tinham teorias e saíam experimentando, né? Aliás, a teoria conduzia o experimento, de certa maneira, né? Então, né, gente, nem preciso citar, né? O Newton, por exemplo, que vocês cansaram de ouvir eu falando na quinta aula, uh, aquela historinha da maçã caiu na cabeça e ele descobriu a gravidade, vamos dizer assim, é história para boi dormir, porque Newton antes estava se debruçando em várias teorias, antes da gente chegar, antes de chegar à lei da gravitação universal, né? E nesse sentido, então, Popper vai propor que a filosofia da ciência, querendo então ter esse caráter de definir a ciência, por exemplo, ela vai ter que apelar a recursos da dedução e que antes ela vai ser uma lógica. Você estudar filosofia da ciência é estudar a lógica da pesquisa científica. E isso, inclusive, é o título do livro mais famoso dele, né? Então, o que acontece? Popper então vai propor que você primeiro vai fazer essas teorias, recapitulando aqui, depois você começa a seguir seus experimentos baseado nas teorias que estão postuladas, né? E aí o que acontece? Bom,
A coisa importante que vai fazer essa teoria ser científica é a questão do item que vocês estão vendo aí, que é o falseamento. Essa é a palavra-chave de toda a filosofia da ciência popperiana. Falseamento. Para uma teoria ser científica, ela tem de ser falseável, ou seja, você pode mostrar que ela está errada. E como é que você faz isso? Bom, daqui a pouco a gente fala, mas é importante que fique frisado. A teoria ela é científica porque é falseável. Você pode mostrar que ela é falsa. Isso, inclusive, é a solução engenhosa que o Popper dá ao famoso problema da demarcação que você enfrenta na filosofia da ciência continuamente. O que é ciência, né? Primeira pergunta mais simples, né? Aí, o que diferencia a ciência de astrologia ou de matemática ou de filosofia? Olha, Popper vai responder: é porque teoria científica você pode falsear, você pode refutar uma teoria científica, né? É interessante porque Popper vai dizer, inclusive, que teorias filosóficas e, por exemplo, os teoremas matemáticos, eles não podem ser falseados no sentido de que, porque, vejam só, uma tese filosófica, por exemplo, ela é em um grau mais elevado, segundo Popper. Ela é uma teoria metafísica, né? Popper ele trabalha com uma confusão entre filosofia e metafísica, que eu não sei se era comum da época dele ou algo do tipo, mas a ideia de que, estando no nível metafísico, você não tem falseamento empírico, né? Você não pode mostrar experimentalmente que aquilo está errado, né? Fazer uma tese aqui, né? A existência de Deus, por exemplo, é uma tese metafísica. Você não prova você não prova cientificamente que Deus não existe ou que Deus existe, né? Embora muita gente possa tentar, né? Claro, isso é segundo Popper, né? Então, falseamento é importantíssimo. Falseamento empírico, que fique claro, a gente está falando de ciência, né? Então tem que ter alguma coisa, por mais que a gente tenha uma ênfase na lógica, tem que ter alguma coisa de empiria aqui, né? Mas agora, obviamente, como em qualquer coisa em filosofia, sempre vai ter alguém que discorde, né? E então tem gente que não gosta muito dessa ideia do Popper, né? Sabrina, você pode falar um pouco mais pra gente sobre esse povo que não bate muito com a ideia do Popper? Claro, Pedro, posso falar sobre os convencionalistas, sim. O convencionalismo é um conjunto de doutrinas que diz respeito à forma como lidar com a ciência, né? Eles fazem frente aos indutivistas, de algum modo, né? Que o Pedro mencionou anteriormente. Mas o que dizem as doutrinas convencionalistas? Que as leis da natureza não passam de decisões. As leis da natureza são convenções. E as leis são convenções humanas feitas pelos homens, né? Porque o convencionalismo ele ganha força, e aí especialmente no século XIX, né? Por conta da descoberta de geometrias não euclidianas, mostrando que negando a verdade evidente dos axiomas geométricos. Para demonstrar melhor o conceito do convencionalismo, que é uma coisa que o Popper não trabalha muito no texto, nesse trecho, eu utilizei o dicionário do Nicolas, dicionário de filosofia, né, que eu acho que vai trazer uma claridade maior para os alunos, né? E aqui ele diz: convencionalismo é qualquer doutrina segundo a qual a verdade de algumas proposições válidas em um ou mais campos se deva ao acordo comum ou ao entendimento, tácito ou explícito, daqueles que utilizam essas proposições, né?
E aqui o Nicolai ele vai utilizar alguns exemplos para mostrar que o convencionalismo ele não diz respeito apenas à ciência e também não é um fenômeno novo, né, do século XIX, mas já era conhecido dos gregos antigos, né, uma postura conhecida já dos gregos antigos, essa diferença entre o mundo natural e o mundo convencional, né? Podemos ver em Demócrito, também podemos ver nos sofistas e também no século XVII e XVIII nos contratualismos, né? É interessante notar que o convencionalismo ele é importante. O Popper ele vai falar que é uma posição muito importante para o avanço da ciência, né? Por quê? Porque o convencionalismo, como eu já disse anteriormente a vocês, ele vai se contrapor ao indutivismo, né? Que é aquela questão de partir do particular para o universal, como o Pedro bem disse, né? A observação do cisne negro vai dizer que todos os cisnes são brancos, né? De um cisne branco. Só que tem uma questão, né? Aí no convencionalismo que o Popper vê muito bem. Se o convencionalismo ele faz frente a um conjunto de teorias que pretende totalizar de alguma forma e encontrar uma base que não pode ser refutada de alguma forma, né, que é a questão da indução, trazer para a ciência uma totalidade, uma totalização. O convencionalismo também, de uma certa forma, faz isso, né? Por quê? Porque ele diz que tudo é convenção, né? E tudo é convenção. Se tudo é convenção, Pedro, o que acontece? Isso também se torna uma coisa absoluta, né? De alguma forma. Então, assim, o convencionalismo ele tenta retirar essa estrutura do indutivismo, né? E traz outra estrutura totalizante que faz com que a ciência não avance, né? De alguma forma. Sabrina, Oi. eu acho que para ajudar o pessoal a ver o problema do convencionalismo, é interessante, por exemplo, a gente trazer o seguinte exemplo, né? Eu falei da lei da gravidade de Newton, né? Por exemplo, numa visão convencionalista, existe a ideia de que aquilo, bom, o fato de que a gravidade pode ser expressa por uma lei matemática, isso aí é um acordo, tá tudo dentro de um sistema fechado e isso. Agora, se você olhar para os corpos caindo, não é isso que você vai ver, vai dizer o convencionalista, né? Então, Sim, justamente. o maior problema que a ciência enfrenta com uma teoria desse tipo, né, uma tese dessa convencionalista, é de que o realismo científico sai aleijado, porque você vai dizer que, bom, quem está assistindo aí é professor de ciência, né? Eu acredito que na maioria das vezes, quando você estava na faculdade fazendo graduação, depois pós-graduação, né? Você tinha a impressão de que com o que você estava mexendo, aquilo com que você estava mexendo era real, né? Não era só um grande jogo um grande contrato que você estava assinando, né? Você tinha a ideia de que, bom, eu estou mexendo com coisas reais aqui, né? Bom, não sei, né? Pode ser que você assistindo seja um convencionalista, mas se você não tinha ideia de que essa tese existia, bom, eu assumo que se para você mexer com ciência, eu imagino que você estava procurando saber do mundo natural e descrever o mundo natural da forma como ele é. Então, quando chega um cara assim e diz que isso é tudo é tudo convenção, aí nós temos um claro problema, não é verdade, Sabrina? Justamente. E vou citar uma parte que o Popper sintetiza a questão do convencionalismo, né? A posição do convencionalista. Segundo um convencionalista, só um princípio nos pode auxiliar a selecionar um sistema que se torna eleito dentre todos os sistemas possíveis. É o princípio da seleção do sistema mais simples. O mais simples sistema de definições implícitas, o que na prática significa um sistema clássico em voga, né?
Então, o convencionalismo, ele vai servir justamente para a manutenção da tradição, né? Porque o sistema mais simples é o que está em voga, né, Pedro? Justamente. Exatamente. Então, aí o problema que vai aparecer, justamente, é que os convencionalistas, então, eles vão ficar naquela de tentar proteger o sistema. E qual é a maneira mais clássica de proteger um sistema? A gente sabe, a gente já viu em aulas anteriores, é a famosa hipótese ad hoc, né? Aquela famosa jogada que não é bem assim, é porque é assim, assado, toda vez que tem um problema, a gente é quase inventar uma desculpa para não querer para não querer ser muito vexatório com esse pessoal, né? Mas a hipótese ad hoc, em termos muito simplificados, né? É claro que não é essa desculpa esfarrapada, né? Mas a ideia, pelo menos, de quem não gosta da hipótese ad hoc, é que tá virando uma desculpa, né? Então, como é que vai ser esse negócio da falseabilidade do Popper, hein, Sabrina? Então, esse é o cerne, como Pedro já disse anteriormente, esse é o cerne do pensamento do Popper, né? E aqui, a falseabilidade, para ele, funciona como critério de demarcação, né? É o famoso critério de demarcação científica. O que acontece? A gente tem o critério de falseabilidade frente ao critério da verificabilidade, né? Que é o critério que era utilizado, né? Ou seja, ao invés de você saber se aquele sistema, se aquela teoria é verdadeiro, você vai submetê-la à falseabilidade, para você ter A uma noção, testes. a testes, justamente, né? Então, só uma hipótese que pode ser submetida à falseabilidade é a hipótese que pode ser o objeto da ciência, né? De certa forma. Então, o valor da ciência, como a gente pode ver, olha que interessante. O valor da ciência é que ela pode estar errada, né? Essa é que é a grande jogada do popperianismo. E tal, eu até considero interessante você que é professor aí tentar pensar um pouco como você pode levar isso para a sala de aula, especialmente para o aluno que quer ser cientista, para ele ver como é que o erro pode estar muito mais presente na vida dele do que parece, né? Porque, em contrapartida, por exemplo, as teses dos positivistas, do Círculo de Viena, que o Popper gosta tanto de reclamar, a gente tem aqui um sistema de que não, a graça da ciência é você poder estar errado. É você estar sempre testando, procurando para ver. É um constante prove-me que eu estou errado, né? E agora, e mais interessante. Oi? Justamente, Pedro. E o Uhum. que faz um sistema ser falseável? Bom, a gente já chega lá, mas só para terminar aqui, né? É interessante deixar aqui claro que a gente não está querendo cair em ceticismos, né? Porque quando chega a um lugar onde a gente sempre pode duvidar, as pessoas adoram querer fazer uma simplificação e cair no ceticismo. Então a gente nunca vai saber da verdade, né? Bom, Popper não propõe isso. Popper antes propõe que a gente busque continuamente a verdade, né? Isso é que é interessante. É um longo processo. A pesquisa científica é entendida como um processo, né? Não é uma coisa que as pessoas fazem de uma vez, mas antes é um trabalho contínuo de tentativa e erro, a gente pode dizer, né? Então, só para fechar esse tema aqui, então, vejam, é importante que para a teoria ser falseável, então a gente, por exemplo, não pode admitir hipótese ad hoc. Se você quer colocar uma hipótese auxiliar, que seja para deixar o sistema mais falseável ainda. Então, para que aumente a capacidade dele de estar errado. Então vamos lá. Agora entrando mais a fundo, o que faz um sistema ser falseável? Bom,
nós temos dois enunciados fundamentais. Primeiro, nós precisamos que esse sistema ele permita deduzir. Lembrando, a gente está falando de um processo dedutivo, ou seja, é uma coisa análoga ao que acontece, análogo ao que acontece na matemática. Na matemática, por exemplo, onde você parte de axiomas e você vai deduzindo teoremas, né? Mas não é igual porque, de novo, tem o elemento empírico, né? E aí você tem que deduzir mais enunciados singulares empíricos que as condições iniciais. Meu Deus, o que isso quer dizer? Vamos com calma. Um enunciado singular empírico é uma coisa do seguinte tipo. Esta apresentação de videoaula está sendo gravada às 8h45 da noite, pode ser que... às 8h45 da noite, simultaneamente na cidade de Brasília e não sei onde Sabrina está, mas enfim, na cidade onde Sabrina se encontra, que deveria ser uma localização definida no espaço-tempo. Mas a ideia de um enunciado singular é esse negócio pontual. É você ver uma maçã caindo de manhã no parque quando você está andando às 10 da manhã. É uma situação de espaço muito definida em termos de espaço e de tempo, ok? E aí, empírico, novamente, porque tem a ver com experiências, né? E aí, o que acontece? Você tem uma série de enunciados singulares empíricos que funcionam como condições iniciais, né? A gente está partindo de princípios, né? A dedução, assim como dedução em matemática você tem axiomas, aqui a gente também vai partir de algum lugar. E, bom, aí o que acontece? Os enunciados básicos, as condições básicas que formam as condições básicas, né? Eles só podem ser de dois tipos. Ou você tem os falseadores potenciais, que são aqueles que podem contradizer a teoria, né? Mostrar que ela está errada, e os enunciados básicos não contraditórios, que bom, quem não diz que a teoria está errada. Então, são categorias bem extremas assim, né? Os enunciados básicos, ou eles mostram que está errado, ou eles não mostram que a teoria está errada. Quer dizer, então, por mais que o termo enunciado singular empírico possa ser um pouco assustador, é só isso, é só você pensar na ocorrência e tentar descrever ela com o máximo de detalhe possível, né? Agora, veja que interessante. O enunciado singular a gente pode chamar de ocorrência também. Na verdade, ocorrência é aquilo que o enunciado descreve. Porque o enunciado é uma frase, né? Então, essas ocorrências, de novo, são bem definidas em termos de espaço e de tempo. Por isso que são singulares, né? Agora, um conjunto de ocorrências, ela pode gerar o que é chamado de um evento, que vai ser traduzido por um enunciado mais geral. Então, agora tem que ver esse grau de generalidade, mas vamos tentar simplificar as coisas, né? Então, imagine que está chovendo em Brasília às 9 horas da noite. Está chovendo em São Paulo às 22 horas 22 horas. Está chovendo na Inglaterra às 10 da manhã. Aí você tem um enunciado mais geral que está chovendo. Em algum lugar ou em algum lugar chove, né? Isso é inclusive, não sei se pode ser uma tautologia, mas enfim, a ideia é de que você tem um aglomerado de situações particulares que vai gerar um evento, a chuva, no caso, né? Então, olha só que interessante, uma teoria falseável, ela, em vez de estipular eventos, ela vai se preocupar em proibir
eventos. E que eventos são esses que ela proíbe? Obviamente, os contraditórios, não é mesmo? Porque vejam só, vamos pegar o exemplo da lei da gravitação universal. Vocês já viram que eu adoro ficar citando Newton. Eu acho uma figura muito interessante. Mas também é para facilitar minha vida, porque se eu ficar procurando outros exemplos aqui, eu vou perder muito tempo. Então vamos lá. A lei da gravitação universal, ela vai dizer que a força da gravidade atuando entre dois corpos, ela bom, vamos pegar o aspecto mais simples, né? Ela vai ser representada por um vetor, né? Um vetor que tem uma direção e um sentido que é determinado, né? No caso, a gente está falando de atração entre dois corpos, o vetor tem que estar apontando na direção daquilo que está atraindo ele, do outro corpo que o está atraindo, certo? Então, seguindo esse raciocínio, a teoria, por exemplo, proíbe que o corpo, a força da gravidade, aponte no sentido oposto, né? Embora na mesma direção, né? Ela não pode, por exemplo, dois corpos, dois planetas estão orbitando, né? Vamos pensar, a Terra e a Lua, né? No caso, dois corpos celestes, né? Não necessariamente dois planetas. A Terra e a Lua. Existe uma força de atração entre as duas. A Lua não pode simplesmente sair por aí, sair pelo sentido oposto e ir bater em Marte, por exemplo, ou em qualquer outro lugar. Mas entendem a ideia de que a teoria falseável, a teoria científica, né? Porque se ela é científica, ela é falseável, segundo Popper. Ela está preocupada em proibir. Então, se a lei da gravidade é desse jeito, então o corpo não pode fazer isso. E aí é que vem a falseabilidade. E se ele começar a fazer? E vejam que coisa importante. E se ele começar a violar a lei de maneira corrente? Se repetidas vezes você vê que tem alguma coisa de errado, aí nós já temos um falseamento. E aí a teoria vai ter que se explicar. Ou vai ser jogada na lata do lixo e a gente vai ter que pensar em alguma outra coisa. É bem assim, não tem muita conversa não, né? Como a gente disse, né? Você tem enunciados contraditórios ou não contraditórios. Então, ou ela tá, ou as proibições estão valendo, ou ela não presta mais, né? A lei já não serve. Então, mas agora vejam que eu falei recorrente, né? Também não vão pensando que é assim, que aconteceu uma coisa diferente, vamos ter que rasgar páginas e páginas de artigo científico porque tá tudo errado. Não é assim. Também não é assim, porque senão ciência seria bem mais caótica do que a gente conhece. Então, o que acontece é que, vejam só, vamos fazer um apanhado geral, né? Já estamos aqui chegando no último slide. Vamos fazer um apanhado geral. Popper não gosta de indutivismo. Ele acha que essa ideia de ficar olhando cisne branco e dizer que todo cisne branco é errado, né? Então, o que ele vai propor? Ele vai propor que antes você vai dizer que todo cisne é branco e depois você vai começar a procurar por todos, você vai começar a correr atrás dos cisnes, né? E você vai correndo, você vai procurando cada um deles, né? Lembrando, gente, isso aqui é uma coisa simplificada, porque o Popper tem a parte de lógica pega muito mais pesado. Você vai ter que, por exemplo, ver se a teoria não está se contradizendo, ver se a teoria está se adequando ao nosso conhecimento de fundo. Tem outros pormenores, mas, pelo bem da simplicidade, estamos aqui sendo sintéticos. E aí você vai procurando todo cisne branco, voltando ao nosso exemplo. E aí veja só, o que a teoria científica em Popper está procurando? Um cisne que não seja branco, seja negro, verde, azul, rosa choque, que importa é um cisne que não seja branco, né? E aí veja, ele vai
procurar, até que se ele encontrar um cisne branco, aí o negócio vai dar problema. Claro que o exemplo do todo cisne branco é complicado, porque rigorosamente, se ele achar só um cisne negro, a afirmação não se sustenta, porque você já tá violando o universal, o aspecto universal de todo cisne branco. Mas vamos lá. Eu imagino que seja inteligível, né? E aí a gente viu que, claro, a teoria para o Popper, primeiro, ela tem que ser deduzida, ela tem que, depois a gente experimenta e ela tem que procurar o erro, ela tem que ser falseável. É claro, as pessoas não gostam, tem gente que não gosta dessa teoria do falsificacionismo, como é o exemplo dos convencionalistas. O que é o convencionalismo mesmo, Sabrina? O convencionalismo é justamente a posição de que as leis da natureza são convenções humanas, né? Exatamente. E dessa maneira, o problema que a gente tem é justamente que a ciência toda seria um grande acordão, um grande, Justamente, Pedro. um grande esquema. E lógico que isso dá um problema. Mas agora veja que a falseabilidade, em contrapartida, permite que a gente busque novas teorias, que a gente corra atrás de fazer a ciência andar, né? Porque o que que acontece, Sabrina, se a gente fica no convencionalismo? O que que a gente tenta fazer com as hipóteses científicas? Elegemos a tradição, né, que já está aí, que, portanto, é a mais simples, Ah, e a ciência não progride, né? exatamente, a gente fica naquele esquema de ficar tentando proteger uma hipótese, fica procurando razões para defender uma teoria. O que, para Popper, é abominável. Tanto que a regra metodológica dele é: se você vai colocar uma hipótese auxiliar, ela não pode ser ad hoc. Ela tem que tornar o sistema mais falseável. Você tem que dar mais chance dele estar errado, né? Agora, o que faz um sistema falseável? Duas coisas. Primeiro, a gente tem os enunciados básicos, que são enunciados singulares empíricos. E esses enunciados singulares empíricos, eles têm que. Você tem que, a partir dos enunciados básicos, deduzir mais enunciados, outros enunciados. Você tem que tirar alguma coisa dali. Senão, não tem para quê. Uma teoria fechadinha, ela tem que produzir alguma coisa. Segundo, os enunciados básicos, eles só podem ser de dois tipos: ou que contradizem a teoria, ou que não contradizem, né? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter o estabelecimento de uma teoria científica, cujo trabalho dela vai ser proibir certos eventos, né? Lembrando, o que é um evento? É o conjunto de ocorrências. O que é uma ocorrência? Aquilo que é descrito por um enunciado singular empírico, né? E aí vai proibir o conjunto de eventos, pelo menos um. A teoria pode ser a mais abrangente possível, mas ela tem que proibir pelo menos um evento que não pode acontecer. Se ele começar a acontecer, aí a teoria está em sérios problemas. Aí a gente vai ter que começar a repensar a teoria, né? Bom, isso é, em linhas bem gerais, o falsificacionismo de Karl Popper, né? Agora, em guisa de conclusão, vamos tentar pensar um pouco aqui o que de interessante a gente traz para as nossas vidas práticas, né? Bom, Sabrina, você tem alguma coisa, você tem alguma ideia do que a gente pode trazer dessa aula para nosso dia a dia? Sendo bem sincero, não tinha muito contato com o Popper e achei incrível, o texto incrível, né?
E a demarcação da falseabilidade muito, muito interessante, né? Justamente porque traz essa abertura, né, para a ciência. Eu acho que podemos utilizá-la em muitos âmbitos da vida, inclusive cotidiana, essas duas subclasses, né, dos enunciados básicos, especialmente a dos falseadores potenciais, né, que é a do proibitivo, né, que não pode ser contraditório, e também não pode ser vazio, né. Eu acho bem interessante. Entendo. Bom, eu acho que a coisa mais interessante do sistema popperiano é justamente que a graça dele é que a gente pode estar errado. E é bom que a gente possa estar errado, porque senão a gente nunca pode, a gente não tem escolha, né? E a gente não pode ir para lugar nenhum, né? A ciência não avança, né? É muito interessante para você contrastar com as pessoas que dizem não, que a ciência nos traz os fatos exatos, nos traz precisão, né? É interessante quando você vê esse discurso na boca de divulgadores científicos, etc. Vejam bem, não estou querendo dizer que eles estão todos errados, até porque Popper é só um entre vários teóricos, né? E isso está aberto à discussão, obviamente, mas o que fica de interessante é justamente esse contraponto. Em vez da gente falar em tanta certeza, é mais interessante falar em falibilidade, que é o que instiga as pessoas a correrem atrás de trabalhar na ciência, o que, de certa forma, funciona como um combustível para ela continuar seguindo, é que sempre existe a possibilidade de estar errado e que, dessa maneira, sempre há motivo para a gente fazer mais um teste. Bom, então, é isso. Vou parar aqui compartilhamento, a apresentação. Então, a gravação está quase terminando. Obrigado a todos vocês que tiveram a disponibilidade de assistir essa aula. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, sempre tem um exercício avaliativo relacionado com a aula. Então, fiquem de olho, é importante, sobretudo para fixar o conhecimento e incentivar vocês a refletirem sobre ele, né? Afinal de contas, filosofia a gente está aqui para pensar. Então, é isso. Obrigado, Sabrina. Muito obrigada, Pedro. Uma ótima aula que você deu, inclusive para Que mim, né? nós temos. Adorei. Nós, justamente. Que nós temos. Não joga toda essa responsabilidade para mim, não. Eu não quero. Certinho, gente. Então é isso. Fiquem bem. Até a próxima aula.